pão de um padeiro, mas o padeiro não quer uma palestra de economia política. O que eu tenho que fazer? O padeiro quer, por exemplo, uma cerâmica. Eu não sou um ceramista. Ele está falando do problema da dupla equivalência, que de fato existe em sociedades que têm propriedade privada dos meios de produção e que já conhecem a troca. Aí você vai ter sim este problema. Mas vejam, a moeda, como a gente já pode afirmar hoje, é muito mais antiga enquanto registro contábil do que enquanto mercadoria, seja o ouro, a prata, o sal ou qualquer outra coisa que eventualmente foi utilizada como meio de troca. Então, nós temos uma raiz ainda mais antiga, tá? Por exemplo, o Cogos já vai falar da moeda da Lídia, né? Que foi provavelmente uma das mais antigas moedas que se tem registro. Agora, sei lá, mais de 1000 anos antes, aqui para não errar, talvez 2000 anos antes da moeda da Lídia, nós já vamos ter registros contábeis que exercem a função de moeda na Mesopotâmia Antiga. Entendem? Então, para que a gente tenha lá a moeda na Lídia, já existia uma estrutura social sendo desenvolvida pelo menos 1 milênio antes, né? E a moeda que aparece na Lídia, assim como todas as outras que vão começar a ser cunhadas, elas são cunhadas pelos estados com a mesma função que eram registrados os débitos e créditos contábeis lá na Mesopotâmia Antiga. Nós criamos o dinheiro para que haja essa possibilidade de fazer uma troca. E o dinheiro surge como uma commodity, algo que as pessoas dão valor por si só e que pelas suas características Isso não físicas... tem a menor base, tá? Que ele falou, o dinheiro surge como uma commodity, tá? O popular, isso é mentira, sabe? Isso não tem, isso é, todos os textos que trazem isso, trazem a partir da derivação da moeda do presente para o passado, e não são baseados em materialidade que comprovem essa tese. Compreendem? Isso você vai encontrar, sei lá, em Adam Smith, já vai ter alguma coisa nesse sentido. Né? Mas não há nenhuma materialidade que comprove isso, que a moeda surgiu como uma commodity. Não, ela surgiu como um mecanismo de dominação de classe, porque era um instrumento de violência do Estado, para extrair trabalho das pessoas. Vejam, gente, o trabalho é fundamental. O que eu falei há pouco tempo? O trabalho é do gênero humano. Agora, a organização do trabalho, essa vai depender das estruturas existentes nas relações de produção. As sociedades baseadas na propriedade privada dos meios de produção, elas dependem do quê? Elas dependem da existência de mecanismos para extrair o produto do trabalho. A moeda aparece na história como um desses mecanismos que viabilizam a extração do trabalho de parte subjugada da sociedade, ou seja, da classe trabalhadora. Então a moeda sempre foi, desde sempre, um instrumento da classe dominante e um instrumento de Estado. Ela nasce como um instrumento de Estado a serviço da classe dominante que organizada constitui o Estado. Correto? Então, repetindo, essa turma ela não é contra o Estado. Ela tem uma propaganda contra o Estado, porque, na verdade, a existência da propriedade privada segue sendo condicionada por um ente que tem um monopólio do uso da força, porque senão você cai no incontornável problema de quem garante a propriedade. E aí nós retornamos lá ao feudalismo, onde cada proprietário tem que garantir a própria propriedade, né? E isso inviabiliza qualquer sociedade baseada na troca. Por isso o Estado é fundamental para a existência do capitalismo, porque ele é o balcão de negócios da classe burguesa. Ele é onde a classe burguesa encontra autolimitações dos seus interesses individuais a fim de constituir um mercado de trocas, né, sustentável. Tá? Por isso a utopia anarcocapitalista. Né? Mas eu acredito que não é utopia não, é propaganda, né? Porque não há interesse derrubar o Estado. Por isso mesmo, eles não têm nenhum tipo de teoria revolucionária de como acabar com o Estado. Eles simplesmente ficam falando, era bom que não tivesse Estado, era bom que não tivesse Estado, e estão esperando o Estado cair sozinho. Né? Enquanto isso, eles seguem reforçando as estruturas de Estado.